Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Esta semana já com decoração natalícia, com uma própria época assim o ordena, uma época que eu adoro. Vamos então falar sobre os destaques da semana entre 23 e 30 de novembro. Antes de avançar, já sabes o que eu te vou pedir: subscreveres o canal, ativar o sininho para mais notificações, partilhares este vídeo com todos os familiares, conhecidos e amantes do desporto. Brevemente irei trazer mais convidados. Na próxima semana o episódio será com uma convidada muito especial para mim. Isto, portanto, está atento. Muitos mais convidados irão estar aqui no meu podcast. Terei o gosto de receber pessoas de variadíssimas áreas ligadas ao desporto, não só jornalistas, ex-jornalistas, desportistas, ex-desportistas, não só ligados ao futebol, ligados a vários tipos de modalidades. Já tenho pessoas que acordaram participar do meu podcast ligado ao handball, ao hóquei em patins. Portanto, vai ser um podcast muito diferenciado e muito diversificado, e é esse o meu grande objetivo, como eu disse no início quando eu criei este podcast: dar espaço e voz às modalidades não tão badaladas com tanto e que têm menos espaço mediático do que aquelas que necessitam de ter para se fazerem, para crescerem, para evoluírem, porque é muito importante que deixemos de ser uma nação unidimensional para que consigamos potenciar os nossos atletas de todas as modalidades, não só de futebol. Falar no futebol tem que começar, obviamente, pelos nossos meninos, campeões do mundo sub-17 pela primeira vez, depois de em junho termos conseguido ser campeões da Europa com esta geração. Esta geração entra mais na história, é uma das melhores gerações jovens de sempre do futebol nacional. Não é nada fácil ser campeão do mundo e campeão da Europa no espaço de 6 meses, ou de menos de 6 meses. Temos uma geração fantástica, mas acima de tudo não queria estar a destacar individualidades, queria destacar o espírito de grupo e o espírito de equipa que se viu desta seleção, que é absolutamente inacreditável, que marca completamente pela diferença. Mesmo as próprias declarações dos jogadores, nunca a falar no eu, sempre a falar no nós, com imenso respeito pelos adversários. Um trabalho fantástico do Bino Maçães, que realizou. Que está a realizar uma trajetória absolutamente fantástica ao serviço da nossa seleção de sub-17, um trabalho sustentado, um crescimento gradual destes meninos. Temos ali muitos bons jogadores, mas acima de tudo temos ali uma família. E estas seleções que ganham estas competições tão importantes e tão relevantes como mundiais europeus necessitam ter um grande espírito de grupo e um grande espírito de equipa, e foi isso que se viu da nossa seleção de sub-17. Queria também falar do topo da tabela classificativa em Portugal, que não sofreu, não tem nenhumas alterações, continua exatamente igual. Continuam exatamente iguais os lugares na tabela classificativa. O Porto em primeiro lugar, o Sporting em segundo lugar a três pontos do Porto, e logo atrás o Benfica. Será um campeonato decidido nas últimas jornadas, tenho a certeza. Ontem o Porto não realizou uma grande exibição, mas são nestes jogos também que se ganham os campeonatos. O Estoril é uma equipa que pratica um ótimo futebol, e o Porto na segunda parte acusou muito o desgaste físico. Continua a dizer que tem sérias dúvidas em relação à eficácia desta tática e deste ritmo de jogo imposto pelo Farioli, se isto não vai ter um peso muito grande e não vai ter o reverso da medalha do meio do próximo ano, quando tudo se decide entre fevereiro e março. Mas veremos. Até agora não há muito que se possa dizer. É uma época absolutamente fantástica do Porto e um grande trabalho do Francisco Farioli. Queria falar também na Série A. Na Série A está completamente ao rubro. Há muito tempo que não se vê um campeonato italiano tão equilibrado. Temos Milan e Nápoles nos primeiros lugares da classificação com 28 pontos, logo seguidos de Inter e Roma com 27 pontos, ou seja, um ponto separa as primeiras 4 equipas. É absolutamente fantástico. Se mantiver assim, teremos um campeonato extremamente competitivo e que vai aumentar o interesse na Série A. Ainda ontem tivemos o Nápoles a conseguir uma vitória preciosa no terreno da Roma, sem De Bruyne, sem Lukaku, e a conseguir obter uma vitória fantástica que faz com que esteja neste momento em igualdade pontual com o Milan. Mais uma vez Rafael Leão em grande destaque. E queria também enaltecer a Ligue 1, a Liga Francesa, onde o Lens é o novo líder da classificação. O PSG perdeu com o Mónaco por 1-0. O Lens ganhou ao Angers por 2-1, com golos do renascido Florian Thauvin.
depois de um período em que esteve no Tigres do México, regressou à França, regressou à seleção nacional também, e o talentoso extremo francês tem sido absolutamente capital para esta grande época do LAN. Ontem marcou mais 2 golos, está em grande forma, e esta equipa do Norte de França tem volta à liderança do campeonato francês ao fim de muitos anos, portanto é sempre de destacar estes novos, estas equipas que surgem, não é? E falar em equipas que surgem num campeonato de outra dimensão, mas também é importante destacar o Viking, campeão norueguês ao fim de 34 anos, ganhando o campeonato com um ponto de avanço sobre o Bodø Glimt, que tinha ganho 4 dos últimos 5 campeonatos noruegueses. Portanto, é um grande feito da equipa do Viking, uma equipa que não perde em jogos oficiais desde julho deste ano, que conseguiu 7 vitórias consecutivas no campeonato norueguês e que ganhou o campeonato de forma justa, apesar da pressão do Bodø Glimt, que sofreu ali uma derrota com o Vålerenga a 3 jornadas do fim, que comprometeu as suas aspirações de revalidarem o título norueguês, mas todo o mérito e um grande destaque ao Viking. Na Liga Espanhola também temos um novo líder, é o Barcelona, com um ponto de avanço em relação ao Real Madrid. Real Madrid esse que continua a não se encontrar em jogo. Não é que o Barcelona esteja num topo de forma, porque continua a conceder muitas oportunidades às equipas adversárias, mas o Real Madrid, que tinha 5 pontos de avanço depois de ter ganho ao Barcelona no El Clássico, já perdeu toda essa vantagem e neste momento está a um ponto de Barcelona. É verdade que a meio da semana, amanhã e na quarta-feira, vamos ter 2 grandes jogos, Barcelona, Atlético Madrid e Atlético Bilbao, Real Madrid, e isto pode mudar tudo novamente. Podemos ter o Atlético no topo da classificação, podemos ter o Barça a reforçar a liderança, podemos voltar a ter uma boa versão do Real Madrid e a conseguir ter uma vitória no terreno do Atlético Bilbao e a não deixar o Barça aumentar a sua distância. Tudo pode acontecer, serão 2 grandes jogos a meio da semana, jogos que vão acontecer porque estas 4 equipas vão participar da Supertaça Espanhola. E por isso vão cumprir calendário com estes 2 jogos a meio da semana. Também está ao rubro a Liga Espanhola e acredito também que será novamente entre os 3, se bem que também há que dar todo o mérito à grande época do Villarreal. Villarreal está em terceiro lugar, logo atrás de Barcelona e de Real Madrid, a fazer uma época fantástica, que não está... As exibições, os resultados não estão a ser acompanhados pela sua prestação na Liga dos Campeões, mas a Liga dos Campeões é outro monstro. Não, o Villarreal tem o plantel que tem, mas grande trabalho do Marcelino na Liga Espanhola, a colocar o Villarreal no top 3 da Liga Espanhola até o momento. Tem que ser sempre destacado e enaltecido este trabalho do Villarreal, porque é um clube que não tem as mesmas condições que os restantes e que compete sempre muitíssimo bem, e o Marcelino é um grande treinador. Queria falar também no ciclismo. Esta época, a próxima época do ciclismo nacional vai começar mais cedo, vai começar em meados de janeiro com o Santos Tour Down Under, uma competição que mulheres e homens competem. Portanto, o calendário ciclista vai ser aberto no próximo mês de janeiro, costuma ser em meados de fevereiro. Este ano vai começar mais cedo. Queria também falar que também destacar que amanhã vai-se saber o veredito final dos 26 arguídos do processo Prova Limpa, um processo que abalou o ciclismo nacional, um escândalo de doping da equipa do Porto W52, em que se destacam entre os arguídos o Nuno Ribeiro, campeão da Volta a Portugal em 2003, e muitos outros ex-vencedores da taça da Volta a Portugal, como o Ricardo Mestre, Ricardo Vilela, como o Alarcón não teve as duas vitórias na Liga, na Volta a Portugal, anuladas, ou seja, não há vencedor das voltas que ele ganhou. Portanto, foi mesmo muito triste. É um caso muito triste e é mais um caso a adicionar a muitos outros que não ajuda nada, não enobrece nada ao ciclismo e que coloca muitas dúvidas nos resultados, na competitividade da prova. Eu quero acreditar que todos aqueles que estão a ter grandes resultados neste momento, como Pogačar, Vingegaard, todos esses que estão a ter grandes resultados, estão a fazê-lo de forma limpa e de forma correta e sem violar nenhumas regras. É isso que eu quero acreditar. Veremos qual será o desfecho deste prova limpa, porque é realmente um processo que tem muitas nuances e que não dignifica o desporto de alta competição. No basquetebol,
Quero destacar a grande exibição da Nemanja Sketa contra os Minnesota Timberwolves, 19 pontos e 18 ressaltos, um duplo-duplo monstruoso de Nemanja Sketa, que é titular nos Boston Celtics. É verdade que nesse jogo os Celtics perderam com os Wolves, mas tenho que destacar a grande evolução de Nemanja Sketa, está a fazer uma grande época. Há pessoas, inclusive, a dizerem que ele pode ser nomeado como jogador que mais melhorou, ou seja, o Most Improved Player, o que seria incrível ganhar um prémio na individual, portanto está a evoluir bastante, está a crescer muito e o treinador, o João Mazzulla, diz que ele está a crescer muito e tem ainda mais por crescer e o potencial dele ainda pode ser maior do que aquele que ele nos tem demonstrado, portanto basquetebol nacional em grande na NBA é sempre fantástico de destacar. Igualmente fantástico e já sem palavras é a época do Oklahoma City Thunder. Os campeões em título vão num registro de 19 vitórias para uma derrota. Provavelmente a continuarem neste ritmo, se não abrandarem, vão bater o recorde dos Golden State Warriors de 73 vitórias e 9 derrotas numa época, há sensivelmente 10 anos atrás, em que eles também acabaram por não ganhar o título da NBA, perdendo o título da NBA depois de ter uma vantagem de 3-1 nas NBA Finals contra os Cleveland Cavaliers do LeBron James, mas mesmo assim foi uma equipa histórica, uma fase regular absolutamente extraordinária, 73 vitórias para 9 derrotas, e Oklahoma City Thunder está a ir nesse ritmo, 19 vitórias para uma derrota, com e muitas dessas vitórias, dessas 19 vitórias, dos primeiros 20 jogos da época regular, foram sem o outro, sem o Robin do Batman. O Batman é o Shai Gilgeous-Alexander, o Robin é o Jalen Williams, esteve muito tempo lesionado, foi operado logo depois deles serem campeões da NBA. E só regressou nos últimos jogos, portanto, só que Oklahoma conseguiu os resultados sem ter o Jalen Williams, ainda é mais de destacar aquilo que eles estão a conseguir. Queria também falar na grande época do Detroit Pistons e dos Lakers, continuam a fazer uma época, nomeadamente os Detroit Pistons, acima das expectativas. Fizeram um grande trabalho de reestruturação do roster, de todo o plantel e da equipa. Há 2 anos atrás, os Detroit Pistons bateram um recorde negativo de derrotas consecutivas na NBA e este ano são das 5 melhores equipas da NBA. A NBA tem muito isto, é muito um processo que necessita de paciência, que requer de tempo para que os plantéis sejam reconstruídos, para que sejam armados e se tornem equipas competitivas. A mesma situação acontece com os Lakers, que é verdade que dependem muito do contributo de Luka Doncic, que está quase com uma média de triplo-duplo, porque tem média de mais 30 pontos, de mais de 9 ressaltos e de mais de 8 assistências por jogo, uma época absolutamente monstruosa, que o Doncic pode aproveitar o facto do Wembanyama ter se lesionado agora para ser ainda maior candidato e um candidato mais sério ao MVP. Portanto, veremos se será assim ou não. Queria também destacar pelo lado negativo os Indiana Pacers, últimos finalistas da NBA, perderam contra Oklahoma City Thunder, mas que estão a sofrer muito com a ausência do Tyrese Haliburton, o base fantástico de Indiana que não vai jogar provavelmente esta época com uma lesão no tendão de Aquiles, uma das lesões mais graves e mais limitadoras dos jogadores de basquetebol, mas mesmo assim muita gente não perspectivava que neste momento o registro de Indiana Pacers fosse 4 vitórias para 16 derrotas, passou do finalista na NBA a uma das piores equipas da NBA. Ninguém estava à espera que isso acontecesse. É também de destacar o péssimo início da época dos Philadelphia 76ers. A equipa de Filadélfia está com um registro positivo, mas ligeiramente positivo, 10 vitórias para 9 derrotas. A mesma situação com Golden State Warriors, 11 vitórias para 10 derrotas, mas muita gente perspectivava outro tipo de performance dos Golden State Warriors e dos Philadelphia 76ers, portanto são destaques pela negativa, não estão a exibir-se de acordo com o potencial do seu plantel, e portanto é verdade que a posição ainda vai no adro, estamos muito no início da fase regular, mas tem que destacar negativamente quer a Philadelphia, quer Philadelphia 76ers e também os Golden State Warriors, de quem sempre temos imensas esperanças, porque tem um dos melhores jogadores do mundo no Steve Curry. No atletismo tivemos os prémios do World Athletic Awards. Mondo Duplantis e Sidney McLaughlin-Levron
os grandes vencedores do ano, ganharam o título de atleta do ano. Também queria destacar o facto do Duplantis ter batido 4 recordes do mundo este ano, é absolutamente extraordinário. Neste momento o recorde vai em 6,30 m e aquilo que o Duplantis ainda pode alcançar com 26 anos é quase obsceno pensar naquilo que o Duplantis pode fazer e a margem em que ele vai deixar os outros colegas do salto com vara. A Sydney McLaughlin-Lervon, para além de já ser uma grande dominadora dos 400 metros barreiras, mudou de disciplina, passou para os 400 metros e é a grande dominadora da prova, superando nomes como Marilady Paulino, campeã olímpica, campeã mundial, e a própria Femke Bol, que também vai agora. Já tinha superado a Femke Bol nos 400 metros barreiras, portanto, e agora supera uma grande atleta nos 400 metros, que é Marilady Paulino. Portanto, justíssimos estas distinções de melhores atletas do ano para Mondo Duplantis e para Sydney McLaughlin-Lervon. Também queria destacar outros prémios da noite, nomeadamente uma menção honrosa para Maria Pérez. A marchista espanhola ganhou o prémio de melhor atleta do mundo em provas fora do estádio e é absolutamente justo. Eu continuo a dizer que a marcha para mim deve ser das modalidades mais difíceis do atletismo e ela compete em 20 e em 35 km marcha. Ela tem dito que neste momento vai se dedicar apenas aos 20 km de marcha porque os 35 km de marcha são muito exigentes e ela quer preparar bem este ciclo olímpico porque quer ganhar o único título que lhe falta, que é o de ser campeã olímpica em Los Angeles em 2028. Eu acredito que ela possa conseguir esse feito. Teve pouca sorte nos Jogos Olímpicos de Paris e mesmo assim saiu com uma medalha de ouro porque ganhou a prova mista com o seu companheiro de guerra, Álvaro Martín. Mas é fantástico. Primeira atleta espanhola de todos os tempos a conseguir ganhar um prémio individual deste calibre numa gala de atletismo. Temos que dar todo o destaque à Maria Pérez. No ténis, é verdade que já aconteceu na semana passada, mas como eu publiquei os episódios com os convidados, não pude falar sobre isso. Grande vitória da Itália na Taça Davis, tricampeã de forma consecutiva, sem Yannick Sinner, com o Flávio Cobolli em grande destaque. Flávio Cobolli nas meias finais salvou 7 match points num jogo com mais de 3 horas contra o belga Zizou Bergs para evitar que a eliminatória se decidisse num jogo de pares, com a dupla Bolelli e Vavasori a representar a Itália. Com essa vitória, a Itália marcou presença na final. Na final apareceu uma surpreendente Espanha, que encabeçada e liderada por um grande Marcel Granollers, que é um dos melhores jogadores de pares da atualidade, conseguiu ter um impacto enorme na seleção espanhola. O Jaume Munar também fez boas exibições, mas na final, tanto Berrettini como Cobolli foram superiores. O Cobolli, no primeiro jogo da eliminatória, o Berrettini não deu qualquer hipótese ao Carreño Busta. Eu continuo a dizer que o Berrettini, quando está focado e quando joga o seu melhor ténis, é quase imbatível neste tipo de pisos. Claro que há ali 2 ou 3 jogadores a nível mundial que lhe conseguem ganhar, mas o serviço do Berrettini, a sua direita potentíssima, faz muita moça nos adversários, muita mesmo, e mostrou que não é coincidência, nem é sorte ele ir numa sequência de mais de 10 vitórias consecutivas a nível individual na Taça Davis pela Itália. Portanto, é um dos grandes obreiros destes títulos de Itália, e o Sinner, obviamente, mas o Berrettini é o líder, é o capitão desta equipa. Não o verdadeiro capitão, porque o capitão na Taça Davis é o selecionador, mas ele é o capitão destes jogadores, é o comandante do leme e mostrou mostrou ter-se preparado bem para estas Davis Cup Finals. O Cobolli, no segundo jogo contra o Munar, perdeu o primeiro set de forma categórica por 6-1, mas depois conseguiu ser resiliente, voltou a mostrar o seu melhor ténis, recuperou as suas melhores sensações, ganhou de forma agónica um tie-break por 7-5, foi ali no fio da navalha que ele conseguiu evitar a derrota e depois ganhou o set seguinte por 7-5, portanto 1-6, 7-6 e 7-5, foram parciais equilibrados, mas mesmo assim o Cobolli a aparecer
no momento que a Itália mais precisava e sem Yannick Sinner a ganharem novamente a Taça Davis. É absolutamente extraordinário o domínio italiano a nível masculino nos últimos anos. Tem uma grande geração com o Lorenzo Sonego, com o Lorenzo Musetti, que também não competiu nestas Davis Cup Finals, com o Luca Nardi, são vários, e tem uma excelente equipa de pares no Bolelli e no Vavasori. Portanto, veremos o que é que vai acontecer no próximo ano, mas se o Sinner decidir competir, e se for neste piso, que julgo que é neste piso, que foi renovado este piso de Bolonha por mais uns anos, de ser lá, de se disputarem lá as finals, ainda para mais jogando em Itália, acredito que a Itália possa ser tetracampeã. Apesar da Espanha ter chegado à final sem o Carlos Alcaraz, e se o Carlos Alcaraz decidir competir no próximo ano, pode ser diferente a história, mas mesmo assim neste piso o Sinner tira vantagem em relação ao Alcaraz. Veremos, porque ainda falta muito para essa edição das Davis Cup Finals. Eu também não falei no meu último episódio e devia tê-lo falado, e devia tê-lo feito da vitória do Francisco Cabral no ATP de Viena e do facto de ele ter chegado às meias finais do Masters de Paris, do último Masters do ano, porque é mesmo de enaltecer a grande época do Francisco Cabral. Já tem são 10 títulos na variante de pares, já é o melhor classificado sempre do ranking ATP a nível nacional. Neste momento está no top 30, esteve a 2 lugares de ser um dos suplentes das ATP Finals na competição de pares. Portanto, grande época, uma época de confirmação e de afirmação do Francisco Cabral. Veremos o que é que vai acontecer em 2026. No hóquei, destacar de forma negativa a época desastrosa do Porto. O Porto neste momento em 7 jornadas tem 10 pontos na Liga Nacional. E há 29 anos que um campeão nacional não começava tão mal. A verdade que está sob o comando de um novo técnico, o Paulo Freitas, que se sagrou campeão europeu com a nossa seleção nacional de hóquei em patins, mas demora a carburar. Eu próprio tive a possibilidade de ir ver o Porto jogar, fazer uma cobertura para a Bola na Rede do jogo do Porto contra o Reus, e também não foi um jogo que me convenceu. Mais uma vez foi um jogo que até foi decidido com uma grande penalidade do inevitável Gonçalo Alves, mas há ali qualquer coisa na equipa que não está a fluir, não consegue ter um ritmo constante, concede muitas oportunidades de golo, sofre muitos golos e precisa de voltar a ter algum tipo de consistência defensiva para poder lutar por todos os títulos a que se vai propor e que vai disputar este ano. Queria também falar no handball. O Sporting bateu o recorde de pontuação de sempre do clube, 57-28 contra o Avanca, um resultado absolutamente expressivo, mas o resultado anterior, o recorde de pontuação era de 53 golos, esta vez marcaram 57 e nem foi preciso uma grande exibição do Kiko Costa, que apenas marcou 3 golos dos 57 que a equipa marcou. Portanto, um domínio absolutamente avassalador do Sporting. E o Sporting este ano tem novamente grandes hipóteses de lutar ou estar presente na Final Four e quem sabe marcar presença na final da Liga dos Campeões. Eu acredito que o Sporting está cada vez mais maduro, os jogadores têm crescido, têm aumentado a sua maturidade competitiva e a sua dimensão competitiva, e eu acredito que podemos ter uma surpresa e termos uma equipa nacional a disputar o maior título de clubes da Europa. Quem sabe, veremos. No futsal, destacar a edição inaugural do Mundial de Futsal Feminino, onde Portugal está representado. Estamos nos quartos de final, jogamos amanhã contra a Itália. Poderemos marcar presença nas meias finais. A Itália é uma das grandes favoritas, mas Portugal tem as suas armas para poder levar de vencida a equipa transalpina. Veremos, vamos estar a torcer pelas nossas jogadoras e é uma edição inaugural. Seria incrível marcarmos presença nas 4 melhores do mundo, um mundial que está a ser disputado nas Filipinas, mais uma grande iniciativa da FIFA. Queria também falar da Fórmula 1. Então a Fórmula 1 é uma loucura. Desclassificação de Norris e Piastri no Grande Prémio anterior abriu a janela ao Verstappen, que muitos já pensavam que este título estava entregue ao Lando Norris. Agora uma péssima decisão da equipa da McLaren de não mandar os carros parar, os seus carros, quer do Piastri, quer do Norris, na altura em que o safety car entrou na volta 7, revelou-se fatal. O Piastri não conseguiu ganhar o grande prémio, foi o Verstappen que ganhou. O Lando Norris conseguiu em extremis o 4º lugar, tem ali uma margem de 12 pontos, continua a ser o grande candidato, mas toda a pressão vai estar sobre o Lando Norris. E o Verstappen
tetracampeão mundial, não tem nada a provar a ninguém, não vai ter pressão nenhuma. Se ganhar será excelente, será uma recuperação sensacional. Se o Lando Norris perder, é um dos campeonatos mais mal perdidos. Pela McLaren e de sempre de um piloto de Fórmula 1. Portanto, veremos o que é que vai acontecer no Grande Prémio de Abu Dhabi. Os dados estão lançados. Na próxima semana teremos um novo campeão de Fórmula 1 ou a confirmação do Verstappen como um dos melhores atletas, um dos melhores pilotos de todos os tempos. Para mim já o é. Se ganhar 5 títulos consecutivos, ainda continuará a aumentar e a reforçar o seu legado. É um extraordinário piloto e somos os privilegiados por tê-lo connosco. Queria também falar, porque eu não destaquei no futebol, e terminar com essa nota do Flamengo campeão da Libertadores, primeiro tetracampeão brasileiro da história da Taça Libertadores, depois dos títulos em 81 com o grande Zico, o ídolo do clube, 2019 com o Jorge Jesus, 2022 e 2025, uma final ganha por 1-0 ao Palmeiras, com um golo solitário de Danilo, com passagem no Campeonato Português. Danilo esse que se torna o primeiro jogador da história a ganhar 2 Libertadores e 2 Ligas dos Campeões. Portanto, todo o mérito e chapô para o Danilo por esta grande carreira que tem tido, com passagens por grandes clubes como Real Madrid, como Juventus, como o Porto, como o Santos, agora no Flamengo. Flamengo que se consolida como um dos maiores campeões da história da América do Sul e provavelmente o campeão brasileiro, ou o clube brasileiro com mais peso a nível internacional, e os títulos assim o dizem. Tem tido um grande percurso nos últimos 10 anos, grande trabalho de Filipe Luís, primeiro ano dele como treinador, ganhou a Taça do Brasil no ano passado, pouco depois de ter assumido a equipa em outubro de 2024, ganha o Campeonato Carioca, ganha a Libertadores e está muito próximo de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque está uma vitória de ser campeão, tem 5 pontos de avanço, estão 6 pontos por disputar em relação ao Palmeiras. Palmeiras tem que não posso deixar de atribuir o mérito à grande época do Palmeiras, porque esteve até ao fim a lutar pelos títulos, mas a equipa desinflou-se completamente desde fins de outubro. A data FIFA não foi nada positiva para o Palmeiras. Muitos jogadores foram para as seleções para jogar jogos amigáveis e a competição continuou. É algo que a CBF tem que rever. Não faz sentido nenhum continuar a calendário competitivo quando existem datas FIFA, quando há paragens para seleções. É praticamente o único campeonato a nível mundial que não para a sua competição. O argentino também acho que não para em alguns casos, mas não faz sentido nenhum, porque depois os jogadores acabam com deslocações, com viagens longas, com pouco tempo de recuperação. É normal que se ressintam e que o seu rendimento baixe. Sintomático disso é a queda de rendimento abrupta de Vitor Roque e de Flaco Lopes, que era a dupla atacante mais eficaz do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro, e que foram um dos grandes responsáveis por Palmeiras ter chegado a mais uma final, e que literalmente deixaram de ter esse nível de eficácia e têm-se apresentado uns furos muito abaixo daquilo que se mostraram anteriormente. É verdade que há de destacar o grande trabalho do Abel, em 6 anos ao serviço de Palmeiras, 5 meias finais, 3 finais na Libertadores. É sem dúvida o melhor treinador de sempre do Palmeiras, mas provavelmente podia ter gerido melhor o plantel. Agora não vale a pena chorar sobre o leite derramado, mas poderia mesmo assim continuar a pressionar o Flamengo no Brasileirão se não tivesse poupado toda a equipa titular a meio da semana contra o Grêmio. Não foi uma boa solução, mas ele definiu bem as suas prioridades. A prioridade era a final da Libertadores, não correu bem, não se pode ganhar sempre. Primeira final da Libertadores perdida pelo Abel, depois dos êxitos em 2020, 2021, mas glória eterna para a nação rubro-negra. O Flamengo é um dos clubes mais representativos a nível mundial e o Rio de Janeiro está em festa. E este foi mais um episódio, espero que tenhas gostado. Peço novamente para subscreveres o canal, para ativares o sininho para mais notificações, para partilhares este vídeo com todos os familiares, conhecidos e amantes do desporto. Volto para a semana com promessa de mais desporto.